Terminou sem solução a reunião que aconteceu no Conselho Nacional de Política Fazendária, chamado CONFAS, que reuniu secretários de Fazenda de todo o Brasil para tentarem prorrogar a questão de incentivo de ICMS que vai vencer no último dia útil desse mês de abril. Essas prorrogações, esses incentivos de ICMS, eles garantem, por exemplo, isenção ou ICMS bem mais baixo para produtos como insumos agropecuários, medicamentos e alimentos. Essa situação ela não se resolveu depois de horas de reunião, porque precisa ter uma votação entre os representantes dos estados por unanimidade. E acontece que o estado do Rio de Janeiro não pode votar por conta de uma decisão judicial, lembrando que o Rio de Janeiro está com as contas públicas totalmente desequilibradas, não conseguiu prestar contas e não pode votar. Além disso, o próprio estado do Rio de Janeiro pediu que não tivesse mais esses incentivos em relação a outros estados, com medo de que os outros estados consigam aprovar e o estado do Rio não. De acordo com a secretária de Fazenda desse estado, isso faria com que algumas empresas migrassem para outras localidades. Com a decisão tomada ontem, ficou prorrogada a reunião para uma outra data que deve acontecer na próxima semana e com isso sim ter ou não a prorrogação dos incentivos de ICMS nos estados brasileiros. A situação chegou a impactar na tramitação do projeto que cria uma regulamentação fiscal para aqueles estados que estão em dificuldade financeira. A bancada do agronegócio chegou a dizer que votaria contra o novo regime, cujo principal beneficiário é o estado do Rio de Janeiro, caso o estado não aceitasse votar a prorrogação dos incentivos do ICMS. Para tentar resolver o assunto, foi até proposto durante a reunião ocorrida nesta última terça-feira que se criasse uma nova situação na qual se votasse sem alguns dos seus representantes, no caso, o estado do Rio de Janeiro. Há uma preocupação muito forte em relação ao fator de aprovar ou não, porque se ela não for prorrogada, alguns produtos, e é isso que impacta diretamente no bolso do produtor rural, os insumos agropecuários, todos eles teriam uma alíquota de ICMS alta, eles perderiam totalmente o seu benefício, as isenções que existem em todos os estados brasileiros. Outros produtos muito importantes, como alimentos e medicamentos que atingem diretamente a população, também perderiam essa isenção. Sobre este assunto, o secretário de Fazenda do estado do Rio de Janeiro chegou a comentar com a imprensa que estava ali na localidade que, caso fosse aprovado essa proposta de excluir da votação o estado do Rio, que é impedido judicialmente de votar, isso sim poderia trazer fortes prejuízos para o estado do Rio, porque, de acordo com o secretário, isso tiraria investimentos do Rio de Janeiro, trazendo uma preocupação ainda maior para a já combalida conta pública do estado. Essa reunião, que aconteceria nessa última terça-feira, foi prorrogada, deve ter início na próxima semana. Sobre este assunto, a nossa equipe de reportagens em Brasília conversou com o presidente da AproSoja Brasil, Marcos da Rosa, durante o horário em que essa reunião aconteceria nessa terça-feira. Anualmente, o CONFAS se reúne para tomar medidas, por exemplo, de redução da receita, que é o caso do ICMS em fertilizantes defensivos e outros itens da agropecuária também. Nesse ano, especialmente, a validade ela tem um ano e vence agora no final do mês de abril, início de maio. O estado do Rio de Janeiro, bom, vamos voltar atrás, tem que ter uma unanimidade na votação para que haja redução de ICMS, nesses casos, que é o nosso caso. O Rio de Janeiro está impedido de votar pelo sim na redução por uma medida judicial no Estado em função do endividamento do Estado do Rio de Janeiro, que o Judiciário impediu que haja redução de receita de qualquer natureza no Estado. E isso pode prejudicar a unanimidade da redução do ICMS de 3% a 4%, que é hoje, com essa unanimidade, e voltar a ser o que é em cada estado, que varia de 9% a 17%, e, obviamente, impactando nos custos diretos de insumos que nós adquirimos para a próxima safra.
O problema do impacto é direto nos custos. Já está inviável nesse momento, com os preços das commodities que caíram muito, até uma colheita boa, e hoje nós não estamos faturando, não está sobrando nada, apenas talvez para alguns que colheram bem o custo de produção. E é um impacto a mais de 5%, a 6%, a 7% no custo de produção, direto. Sempre há caminhos. Um estado da federação não pode prejudicar o Brasil inteiro. Está prejudicando todas as atividades da agropecuária numa medida que não pode ser tomada por uma questão judicial. A reunião sobre o CONFAS aconteceu nessa última terça-feira, mas não houve decisão. A decisão, portanto, foi adiada para a próxima semana. Uma nova reunião deve acontecer no início da semana que vem.